os documentos que precisamos para um processo de inventário. No vídeo de hoje nós vamos entender quais os documentos precisamos para abrir um processo de inventário e o motivo de por que tantos documentos e burocracia. Acompanhe o vídeo. Olá, eu sou Josilene Rosa, advogada de famílias e heranças, sejam bem-vindos ao meu canal. Se vocês me acompanham aqui no canal, já devem ter ouvido falar que tudo no processo de inventário tem que ser comprovado através de documentos. Isso porque o direito que fala ali sobre o direito de herança, o direito das sucessões, ele anda bem coladinho com o direito de propriedade, que é um direito real, um direito muito forte no nosso país. Porque ele prevê que as famílias terão uma proteção sobre os bens e essa continuidade do patrimônio passando de geração por geração. Dessa forma, a gente também não pode ser ingênuo. Existem os processos judiciais de inventário, que dentro do processo de inventário se passa alguns documentos que são muito antigos, então tem muita coisa que ainda não está regularizada. Lá no judiciário, o processo que está lá no fórum com o juiz, acontece de passar alguns erros. Não vou mentir para vocês, essa é a realidade do nosso país, até porque tem muito documento que é muito antigo e as pessoas não procuram informação na época. Porém, depois que o processo de inventário todo corre, você tem que levar esses documentos para o cartório na maioria das vezes. Já no cartório, esses documentos não passam, porque essa burocracia esbarra em outros direitos e o cartório, ele diferente do serviço no judiciário, o cartório ele responde criminalmente e ele responde financeiramente também pelos documentos que ele protocola errado. Então, geralmente o cartório, você vai passar o processo todo de inventário, se tiver algum erro, às vezes você pode estar achando que está levando uma vantagem, só que chega lá no cartório, o processo agarra novamente, você não consegue concretizar a transferência daquele bem. Porque o cartório, ele não vai compactuar com nenhum erro, porque ele pode responder e ter que indenizar qualquer dano que as pessoas tiverem se tiver sido feito um registro errado. Então aqui já deu pra gente ter uma diferença do que pode acontecer, entre aspas, né, de ruim no seu processo de inventário se essa documentação que eu vou falar não estiver correta, desde lá da fase do processo judicial até o cartório. Porque não adianta a gente fazer o inventário correndo, juntar qualquer tipo de documento, muitas vezes o servidor público ele tem muito trabalho, acaba passando e depois chega lá no cartório, esses documentos agarram e o cartório manda voltar esses documentos. Me descreve aqui embaixo nos comentários se você já passou por uma situação parecida com essa, porque infelizmente é bastante comum. Mas afinal, quais os documentos eu preciso para abrir o processo de inventário? Na verdade, a família tem 60 dias para entrar com o processo de inventário, contando da data do falecimento do parente. Então, na verdade, esse prazo é curto e a gente precisa de buscar a orientação jurídica o mais rápido possível para entender quais os documentos vão ser necessários para o caso. Na verdade, aqui no escritório, para agilizar todo esse processo, a gente faz da seguinte forma. Quando uma família entra em contato conosco, a gente manda um formulário. Eu vou mostrar ele para vocês, ó. É esse formulário aqui. A gente manda esse formulário para a família colocar os dados do falecido, os bens que foram deixados, quantos herdeiros, para a gente ter uma ideia, um panorama geral de quais os documentos aquela família vai precisar mais ou menos. Então, quando a gente faz o atendimento daquele cliente, a gente já consegue deixar bem claro e ele sai do atendimento sem dúvida, sem precisar quebrar mais a cabeça, porque ele já sai do atendimento sabendo quem são os herdeiros que vão ter direito àquela herança, né, de acordo com o que ele fala pra gente no formulário. A gente já vai conseguir saber uma ideia do imposto que vai ser pago naquele inventário e a gente já sai também sabendo quais são os bens que realmente vão entrar, porque tem bens que às vezes não fazem parte do inventário e a pessoa acha que faz. Então, tirando todas essas dúvidas no primeiro atendimento, a pessoa já tem uma noção melhor de quais os documentos que vão faltar, o que ela já tem, o que tem que pedir primeiro, porque demora a sair. Isso tudo a gente já resolve no primeiro atendimento para agilizar, para a pessoa trazer os documentos o mais rápido possível e dar entrada nesse inventário no prazo correto estabelecido pela lei, para não ter nenhum tipo de multa, né?
Mas vamos à lista de documentos. Primeiro, eu queria deixar claro para vocês que essa lista de documentos está lá no blog. É só vocês entrarem no link que eu vou deixar aqui na descrição, que vocês conseguem baixar e imprimir direitinho essa lista para vocês consultarem. Mas, basicamente, são os documentos do falecido, que é identidade, CPF, certidão de óbito, certidão de inexistência de testamento, de endereço, certidão de casamento e de união estável da pessoa, se for o caso. Os documentos fiscais, que são as certidões federal, municipal e estadual. E também, junto ao IPTU, ITR, se tem alguma dívida, nessa hora a gente faz esse levantamento realmente, porque as dívidas fiscais, as dívidas com entes públicos, são as primeiras a corroer o patrimônio do falecido. Elas têm uma prioridade de recebimento, digamos, né? Então, realmente, elas corroem o patrimônio. A gente precisa levantar se o falecido deixou alguma dívida assim. Os documentos dos herdeiros, né, que são os filhos, o cônjuge, CPF, identidade de todo mundo, certidão de casamento de quem for casado, certidão de nascimento de quem for solteiro, o comprovante de endereço atualizado dos herdeiros. Essa é uma das coisas que agarram muito nos processos de inventário. Às vezes são 12 herdeiros e a pessoa não tem o endereço correto das pessoas. E aí a gente tem que diligenciar, correr atrás desses endereços corretos para chamar esses herdeiros para dentro do processo de inventário. Isso pode demorar, então quanto mais rápido fizer, melhor. E quanto mais certinho você entregar o endereço para o advogado, melhor é também. Sobre os bens, a gente pede uma relação completa dos bens que o falecido deixou. Então, imóveis, veículos, ativos financeiros, dinheiro em banco, investimento, né? Itens de luxo, de valor financeiro, cotas de empresa, bens financiados também entram aqui. Aí eu deixei também lá no blog o que de cada um desses bens você precisa. Por exemplo, se você tem um bem imóvel, que é uma casa, um terreno, você precisa do registro, dos contratos, o que você tem para comprovar que o falecido era dono daquele imóvel, que ele tinha aquele imóvel. Se você tem um veículo, por exemplo, a gente vai precisar daquele documento do CRLV, que é o certificado do carro, por exemplo, do ano vigente, para a gente ter uma ideia de quanto ele vale, colocar isso dentro do processo. Último IPTU ou ITR, se for, né, imóvel rural, isso é necessário para a gente ter uma ideia do valor venal do imóvel. Se tiver dinheiro na conta ou conta conjunta, a gente precisa dos extratos do dia do falecimento, a relação de dívidas que a pessoa tiver, se ela tiver outras dívidas sem ser essas fiscais, que já vão aparecer se tiver, né? Que é as dívidas com municipais, estaduais e federais, elas aparecem quando a gente puxa a certidão. Mas pode ser que o falecido tenha outras dívidas e a gente pergunta aqui agora. A última declaração do imposto de renda, se o falecido tiver declarado, é bom a gente pede também, que aí a gente já confere tudo direitinho. E se tem cotas empresariais, a gente pede a certidão da junta comercial. Então, essa aqui é uma relação simplificada, né, de todos os documentos que são necessários. No decorrer do processo, você pode apresentar esses documentos, né? Pode o juiz pedir mais documentos para complementar aquilo que você está alegando, mas a gente volta lá no começo do vídeo. Tudo que a gente fala dentro do processo de inventário, a gente tem que provar, tá bom? Eu sei que é muita informação às vezes, então já se inscreve no canal para você não ficar por fora de nada se você está passando por um processo de inventário. Esse canal só fala desse assunto, então se você tem um conhecido que está passando por um processo desse, já encaminha os nossos vídeos também para ele não ficar por fora de nada que acontece por aqui. E também me segue lá no Instagram, onde eu também dou dicas um pouco mais rápidas sobre o processo de inventário. Concluindo, não precisa se desesperar ao ver uma lista de documentos desse tamanho e nem quebrar a cabeça conseguindo eles sozinho, porque um advogado, ele é obrigatório dentro do processo de inventário. Então, quando você já no começo do processo puxa um advogado para te orientar, ele vai simplificar. Tem documentos aqui que eles nem são necessários para o seu caso. Então, realmente tem que ser analisado caso a caso, dependendo da configuração da sua família, do que o seu parente deixou de patrimônio. O vídeo fica por aqui. Tchau!